Fala pessoal, estamos aqui novamente. A mesma molécula que eu havia feito um exercício anterior classificando o carbono em primário, secundário, terciário, quaternário, nós vamos agora classificar essa cadeia carbônica, tá? Então, de maneira geral, a gente vai ter as cadeias carbônicas abertas versus as cadeias carbônicas fechadas, tá? Alguns sinônimos que aparecem em prova. A cadeia aberta é aquela que não fecha um ciclo, então ela é a cadeia acíclica. E a cadeia fechada é aquela cadeia que fecha um ciclo, é a chamada cadeia cíclica. Antigamente se usava um outro termo sinônimo para a cadeia aberta, que era o termo alifática. Fechou? Cadeia aberta, também chamada de cadeia acíclica ou cadeia alifática. Cadeia fechada, também chamada de cadeia cíclica. Se a gente analisar esse composto orgânico, essa cadeia carbônica aqui, ela vai ter uma parte dela que é fechada e ela vai ter uma parte dela que é uma parte aberta. Então essa cadeia, ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então a gente vai classificar ela como sendo uma cadeia mista. E aí eu vou ter que misturar. A gente já viu, por exemplo, que a cadeia aberta, ela pode ser normal ou ramificada. A cadeia aberta, ela pode ser homogênea ou heterogênea. A cadeia aberta, ela pode ser saturada ou insaturada. A cadeia fechada, ela pode ser, vamos relembrar aqui, ó, ela pode ser aromática ou não aromática. A cadeia não aromática, ela pode aparecer na prova como uma cadeia alicíclica. Cuida para não confundir alicíclica com acíclica. Acíclica é aberta, alicíclica é aquela cadeia que é fechada, mas não é aromática. A aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Se ela for polinuclear, os núcleos podem estar isolados ou condensados. A cadeia não aromática, ela pode ser saturada ou insaturada, e ela pode ser homocíclica ou heterocíclica, que são sinônimos para homogênea ou heterogênea. Então, isso tudo que eu falei para vocês, vou pegar um pouco de cada um e vou misturar, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, ó, a gente já tinha visto na resolução anterior que esse carbono aqui é um carbono terciário. Lembra? Quando a gente fala de cadeias abertas, tá? Ela vai ser uma cadeia normal quando ela tiver só carbono primário ou carbono secundário. E você chama de cadeia ramificada aquela cadeia que tiver pelo menos um carbono ou terciário ou quaternário. Então, como essa cadeia aqui ela é uma cadeia mista, na união da parte aberta com a parte fechada, eu tenho um carbono terciário. É ali que eu falo que tem a ramificação, então ela é uma cadeia ramificada. O que mais chama atenção nela, né? Eu consigo ver essas ligações duplas aqui, ó, entre os carbonos. Então ela é uma cadeia insaturada. Lembrando que essa dupla aqui, que é feita com o oxigênio, não tornaria a cadeia insaturada, apenas o carbono. Entenderam? Então, por exemplo, se eu tivesse uma cadeia assim e tivesse aqui uma dupla com oxigênio, por exemplo, tá? Essa cadeia seria saturada, porque entre os átomos de carbono eu só teria ligações simples. A dupla estaria sendo feita com oxigênio, ou seja, não interferiria na classificação da cadeia. O que mais eu posso dizer? Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Ademir, eu estou vendo um oxigênio aqui e estou vendo um outro oxigênio aqui. Mas para ser chamado de heteroátomo, é necessário que o átomo diferente do carbono esteja posicionado entre dois átomos de carbono. Como assim, Ademir? Por exemplo, se você tiver CNC, ou seja, você vai ter o nitrogênio entre dois átomos de carbono.
Esse nitrogênio que aparece entre dois átomos de carbono é chamado de heteroátomo e tornaria a cadeia heterogênea. Como aqui eu tenho só carbonos ligados entre si, essa é uma cadeia homogênea. O que mais de importante eu poderia dizer sobre essa cadeia? Eu tenho que dizer que da parte fechada dela é essa estrutura bem característica da química orgânica. Ela é um hexágono, ou seja, ela apresenta 6 átomos de carbono, que está intercalando entre ele ligações simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Dessa maneira, ou poderia aparecer deslocando para os lados inversos, dupla, simples, dupla, simples, dupla. As duas representam a mesma estrutura, tanto que é comum representar um núcleo aromático ou anel benzênico pelo seu chamado híbrido de ressonância. Fechou? Então, quando aparece esse ciclo com ligações simples e duplas intercalados, você classifica o composto como sendo aromático. Não porque tem aroma, alguns deles têm. Exemplo, por exemplo, o tolueno, o naftaleno, são compostos com cheiro forte de solvente.